Ok, no ar. Bom dia a todos. Estamos retomando as atividades dos seminários do Observatório da Inovação e Competitividade nesse segundo semestre de 2012. E vamos começar com o pé direito ou pé esquerdo. Tanto faz porque o Neymar chuta com os dois, né? Então, em homenagem ao nosso corintiano aqui. Mas nós vamos começar com Renato Garcia. Renato Garcia é economista, ninguém é perfeito. E ele participou de um grande projeto, né? Ele fala um pouco melhor, dá mais detalhes, discutindo a interação, a relação entre universidade e empresa no Brasil. Um projeto que teve gente de São Paulo, da USP, da Unicamp, da Federal de Minas e assim vai. Né? O Renato é professor aqui do Departamento de Engenharia de Produção da Poli, né? Ele trabalha basicamente com economia industrial, inovação, entre geografia e inovação, se eu posso dizer isso, né? Com arranjos, aglomerações, etc. E a discussão de interação universidade-empresa é uma discussão permanente, né? Normalmente muito mal delineada, se eu posso dizer assim, porque todos os imaginários vêm à mente, desde que a universidade, a empresa não pode ter nenhum tipo de relação, até porque a universidade não é mais empreendedora, não faz uma fábrica, puxando nos extremos, dá nisso. Tá? Então eu queria passar a palavra para o Renato e pedir aos nossos internautas que, é uma coisa meio esquisita que eu vou falar, mas enfim, o tráfico, o trânsito da internet ele é relativamente lento. Para quem está dentro da rede da USP, até a gente consegue receber a tempo os meios para poder passar para os palestrantes, mas normalmente a gente recebe depois que acaba o evento, então não adianta muito. Então o que eu sugiro para quem for fazer alguma pergunta é que antecipe. Né? Mesmo se o Renato já tiver respondido durante a fala dele, não faz mal. Tá? Ele aborda de outro jeito, etc. Tá? Bom, vamos começar. Renato, muito obrigado. A palavra é sua. Tá joia. Obrigado, Mário, pelo convite. É um prazer fazer parte dos seminários aqui do Observatório. Faz tempo que o Mário me fez o convite para participar, fazendo uma apresentação aqui no Observatório, e felizmente foi possível acertar a agenda de hoje. Né? Eu vou falar de um trabalho do qual participei, cuja preocupação principal foi o estudo das interações universidade e empresa no Brasil. Né? Na verdade, eu concordo integralmente com o que o Mário disse na apresentação. O estudo da interação universidade e empresa no Brasil carecia de um esforço mais sistemático, organizado, de reflexão e de produção de reflexões sobre o tema, e eu tenho a impressão, ou espero que a pesquisa que foi organizada, que tem esse título, Padrões de Interação Universidade e Empresa no Brasil, tenha sido capaz de jogar uma luz, né, como se diz bastante fora do Brasil, sobre essa discussão. Né? Essa pesquisa, ela ela começou em 2006, tá? Então já tem algum quando foi gestada a ideia, quando se começou a discutir esse assunto. Então eu acredito que tem alguns resultados de trabalho que podem contribuir para essa discussão. É importante frisar desde o início, que eu participei desse projeto. Esse projeto foi realizado por uma grande equipe, certo? Então, parte dos resultados que eu vou apresentar aqui não são resultados de trabalho não são resultados de meus trabalhos, mas de trabalhos das pessoas que fizeram parte da equipe do projeto. Tá? Então, eu me aproprio, em parte,
de trabalhos de outros pesquisadores que estiveram envolvidos nessa rede, nessa equipe que formou-se uma equipe nacional, vou falar disso daqui a um pouco, para o estudo da interação universidade e empresa. Tá? Então, como eu disse, o início do projeto foi 2006. Né? Nós tivemos ao longo desse período, 2006 até agora, um conjunto de auxílios, né, da qual nós tivemos a oportunidade de ter acesso. Né? Tivemos 2 editais universais do CNPq, editais do Projeto Universal do CNPq. Tivemos apoio aqui no estado de São Paulo do programa Projeto Temático da FAPESP. Existem também outros estados, que eu não tinha esses dados, eu achei melhor não apresentar, outros estados em que fundações de amparo dos estados locais tiveram algum apoio, seja apoio para algum evento, para a organização de um evento, para participar de um evento. E um apoio importante também foi do IDRC, International Development Research Center, do Canadá, né? Porque esse projeto permitiu dar o apoio do IDRC, né? IDRC, como dizendo em português, ele permitiu dar ao projeto um caráter internacional importante. Por quê? No projeto financiado pelo IDRC, foi organizada uma rede internacional que envolveu 12 países em desenvolvimento, 4 da América Latina, 4 da Ásia, 4 da África, em que aplicou-se a mesma metodologia de avaliação das interações universidade e empresa nesses 12 países. Né? Então isso permitiu chegar a resultados e comparar esses resultados em diversos países. É verdade que quando a gente fala em países em desenvolvimento, né, também tem uma grande heterogeneidade aqui. Né? Então, por exemplo, nesse trabalho do IDRC, financiado pelo IDRC, América Latina participaram Brasil, Argentina, México e Costa Rica. E tinham países como na Ásia a China e a Coreia do Sul, e na África do Sul e Uganda, entre outros países. Bom, a equipe ela um caráter multidisciplinar e multi-institucional, cujo coordenador foi o professor Wilson Suzigan, do Instituto de Geociências da Unicamp. E o vice-coordenador foi o Eduardo da Mota Albuquerque, professor Eduardo da Mota Albuquerque, da Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. O Duda Albuquerque. A equipe São Paulo, a instituição sede, que é definida pelas instituições como a instituição do coordenador, né? Então a instituição sede foi a Unicamp, por conta do coordenador, professor Suzigan. Aqui da USP participaram a Escola Politécnica e a Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto, e outra instituição importante foi a UFSCar de São Carlos. No Brasil, fora do estado de São Paulo, nós tivemos a Federal de Minas Gerais, Federal Fluminense do Rio de Janeiro, Federal de Santa Catarina, a Unicinos no Rio Grande do Sul, Federal do Paraná, no Paraná, Federal de Pernambuco, Federal do Pará e o UNB. Algumas outras instituições também colaboraram, mas de forma um pouco mais pontual. Tá? Mas essa equipe foi montada a partir dessas universidades principais. A ideia inicial, lá em 2006, é que nós tivéssemos equipes estaduais. Então, cada estado tivesse uma equipe, mesmo que seja uma pequena equipe, que pudesse cuidar desse assunto naquele estado, mas porque pesquisadores locais sempre conhecem a realidade local do que pesquisadores de fora. Tá? Isso não foi possível fazer, mas de todo modo, uma parte grande aí foi, por exemplo, a gente não conseguiu organizar um braço da pesquisa na Bahia, por exemplo, tá certo? Então, o pessoal de Pernambuco acabou estudando o Nordeste todo, mas a gente sabe que se tivesse gente na Bahia estudando as interações lá, se teria resultados mais interessantes, mais ligados às realidades locais. Qual foi o objetivo geral do projeto? Né? O objetivo geral do projeto foi
avaliar e mensurar as interações entre universidades e empresas no Brasil. Talvez esse termo universidades e empresas no Brasil ele seja um pouco restrito, porque também havia uma preocupação de olhar não apenas as interações entre as empresas e a universidade, mas também olhar as interações de empresas com institutos públicos de pesquisa. Tá? Então, não apenas as interações da universidade, mas também institutos públicos de pesquisa com empresas no Brasil. Qual o pressuposto, ou os dois principais pressupostos do projeto? As interações universidade e empresa têm papel importante no desenvolvimento econômico e social. Tá? Esse termo econômico e social foi colocado aqui de propósito, tá certo? Porque não é o papel da universidade não é apenas na nossa avaliação, na minha avaliação, na avaliação das pessoas do projeto, é importante apenas para o desenvolvimento científico e tecnológico, tá? Porque existem efeitos que se dão num campo mais amplo do que o campo científico e tecnológico, e sim no campo econômico e social. E as universidades são, no mínimo, importantes fontes de informação para a inovação nas empresas. Né? E nós nos aproveitamos de diversos trabalhos que foram feitos fora do Brasil, especialmente 2 surveys que foram realizados nos Estados Unidos, o Yale Survey e o Carnegie Mellon Survey, bastante conhecidos, né, no meio, e que chegaram em resultados importantes. Um desses resultados importantes é que as universidades são, pelo menos, fontes de informação importantes para a inovação das empresas. Tá? O foco da inovação, o locus da inovação são as empresas, tá? Mas a universidade tem um papel importante porque ela pode gerar conhecimento e a geração de conhecimento ser transmitida, ser compartilhada com as empresas, e isso fomenta os processos de inovação nas empresas. Esse é o pressuposto do projeto. Né? Na minha avaliação compartilhada pelas outras pessoas, ou por algumas outras pessoas que participaram do projeto, alguns avanços que eu vou me ater aqui na apresentação são avanços no campo teórico-conceitual, no contexto histórico. Tem um avanço, esse é bastante particular a equipe do projeto, né, mas avanços em termos metodológicos, eu vou fazer algumas menções a ele, depois posso até voltar a eles no debate. E alguns trabalhos empíricos, eu selecionei alguns trabalhos empíricos que tiveram, na minha avaliação, né, arbitrariamente, tiveram resultados bastante interessantes, não que os outros não tenham tido, mas que eu vou mostrar algumas das suas conclusões, seus resultados. Tá? Eu fiz essa advertência porque depois de alguns anos estudando esse tema, a minha percepção, isso é compartilhada pelas pessoas que participam do projeto, é que esses avanços estão longe de esgotar a compreensão do papel da universidade no sistema econômico. Tá? Aqui alguns resultados quantitativos do projeto. Aqui são alguns eventos que foram organizados ao longo do desenvolvimento do projeto. Nós fizemos seminários teóricos históricos, um total de 12, seminários nacionais da pesquisa, um total de 17, seminários internacionais de pesquisa, 6, acho que 3 deles no Brasil, 3 fora, um workshop internacional, que foi aqui no Brasil, aqui na USP, por sinal, um trabalho de pós-doutorado, 6 teses de doutorado, concluídas, 8 em andamento, 10 dissertações de mestrado, mais 7 em andamento, diversos projetos de iniciação científica, diversas monografias de graduação, trabalhos de conclusão de curso. Do ponto de vista das publicações científicas, o projeto foi capaz de gerar 32 artigos científicos publicados em revistas, sendo 5 internacionais, revistas todas elas com sistema de avaliação peer review. 5 que ainda não estão publicados, mas já estão aceitos. O que a gente conseguiu levantar, 4 artigos submetidos para publicação, um livro publicado, desculpem, eu esqueci de trazer o livro, podia ter mostrado, um livro em andamento, um livro que reúne os resultados da pesquisa internacional, 14 capítulos publicados em diversos
outros livros, além dos 2 em andamento, 2 capítulos que ainda não foram publicados, mas que estão no prelo, diversos eventos, textos para discussão, relatórios técnicos. Tá? Então agora eu vou para os avanços, tá? Deixando essa parte mais formal do que o projeto fez, do que o projeto conseguiu, mas tentar mostrar alguns dos avanços, ou pelo menos uma avaliação de alguns avanços que foram conseguidos pelo projeto. Tá? Primeiro ponto, né? Primeiro ponto, a universidade é importante em geral para o desenvolvimento tecnológico do país. Né? Na literatura, principalmente na literatura internacional, verifica-se, ou existem algumas abordagens que mostram que a universidade é mais importante em determinados estágios do desenvolvimento do país, ou estágios entre aspas, né, como eu coloquei aqui, ou que a universidade é mais importante para alguns campos do conhecimento, alguns campos tecnológicos. Né? O que a gente pôde perceber com os resultados do nosso trabalho é que a universidade é importante em geral. Né? E aí nós podemos olhar para algumas experiências históricas. Né? Então, posso citar o caso da universidade, ou mais específico ainda, da formação dos departamentos de Química ou de Engenharia Química na Alemanha, que tiveram um papel importante para a criação de capacitações científicas e tecnológicas naquele país, ou mesmo experiências nos Estados Unidos, ou experiências mais recentes nos países desenvolvidos. Então, é possível inferir de que não existem diferenças no papel da universidade nos diferentes estágios do desenvolvimento econômico no país. Segundo, a interação é um canal bilateral. E aí eu faço referência especialmente a muitos trabalhos que estudaram a questão da universidade, né, o papel da universidade, ou da interação das universidades com a empresa, a partir dos pressupostos do modelo linear de inovação. Né? Os resultados que nós encontramos mostram que a interação universidade-empresa é essencialmente um canal bilateral. Não existem os fluxos de conhecimento, ou os fluxos de compartilhamento do conhecimento, eles fluem nas duas direções, da universidade para as empresas, mas a universidade também se beneficia das interações com as empresas. Ou seja, é bastante comum encontrar novas capacitações dos grupos de pesquisa nas universidades, novas preocupações de pesquisas que são geradas a partir da interação com as empresas. Tá? Mesmo assim, a universidade é, em geral, importante para o desenvolvimento tecnológico, mas diferenças entre áreas do conhecimento são importantes e precisam ser pontuadas. Né? Então, isso pode ser visto na literatura ou a partir das experiências que nós estudamos no Brasil. Diferença importante entre ciência básica e ciência aplicada, e especialmente o papel das engenharias de uma forma ampla. Né? Engenharias no sentido de não apenas descobrir, mas gerir novas aplicações para aqueles conhecimentos que são gerados nas ciências em geral, especialmente nas ciências básicas. Né? Isso fica muito claro quando, no survey que nós fizemos, que os departamentos ou as áreas que aparecem com maior interação são sempre as engenharias. Isso ocorre no Brasil como fora no Brasil. E nos setores industriais, né? Existe uma percepção de que, em geral, as indústrias, né, as empresas nas diferentes indústrias se apropriam, são capazes de se apropriar do desenvolvimento científico e tecnológico da universidade, mas as experiências internacionais, e os casos que nós estudamos no Brasil, mostram que naqueles setores, naquelas indústrias em que o desenvolvimento tecnológico é mais próximo da base científica do conhecimento, a universidade tem um papel proeminente. Né? Então, por isso que são diversos os estudos sobre setores de biotecnologia, nanotecnologia, novos materiais, porque é ali onde os conhecimentos tecnológicos aplicados a produtos e processos estão mais próximos da base científica do conhecimento.
Isso não significa, por sua vez, que a universidade não é importante na agricultura. Tá? A universidade também é importante, mas nesses setores o papel da universidade é diferente e tende a ser mais importante. E os canais de interação da universidade com as empresas possuem diversas naturezas. Né? A despeito de que a interação é essencialmente um canal bilateral, alguns canais que, entre aspas, podemos chamar de unilaterais, são importantes. Treinamento, publicações, conferências, serviços de consultoria e testes, ensaios, licenciamento e tecnologia. E existem alguns canais, existe um canal especificamente, são projetos conjuntos, né, onde universidade e empresas engajam-se no mesmo projeto. Tá? Em suma, a universidade, uma das conclusões do projeto, tá, nós consideramos um avanço a partir dessas reflexões e dos resultados empíricos. A universidade deve ser um agente ativo na produção do desenvolvimento científico e tecnológico do país. Em inglês existe um termo, né, se usa um termo em inglês, que se chama Developmental Universities, né, que são universidades para o desenvolvimento. A universidade tem que ter papel ativo para o desenvolvimento. Tá? No que se refere ao contexto histórico, né, nós nos apoiamos no segundo campo, né, dos avanços do projeto, dizem respeito ao contexto histórico. Nós apoiamos tanto inicialmente nas experiências internacionais, né, em que o estudo e a análise das experiências internacionais nos permitiram concluir ou inferir que o contexto histórico é um importante condicionante das interações universidade-empresa. Né? Eu até já dei algumas experiências, né? Relatei brevemente citei algumas experiências em que a universidade teve um papel importante na construção de capacitações científicas e tecnológicas nos diversos países. E isso ficou bastante claro também quando da interação com os pesquisadores internacionais do projeto. Né? Então, no estudo internacional, nós conseguimos verificar a importância da universidade no contexto histórico dos diversos países. Tá? Isso está sendo reunido, eu vou me apropriar de um trabalho, né, que é exatamente o livro que está sendo elaborado, cuja organização é do Eduardo Albuquerque, da Glenda Cruz, que é sul-africana, da África do Sul, foi coordenadora do trabalho na África, do Kun Lee, que foi organizador do trabalho na Ásia, que ele é da Coreia do Sul, e do Wilson Suzigan. Né? Esse trabalho, eu fiz essa referência ao professor Richard Nelson, porque ele foi um dos não apenas um dos incentivadores do projeto, mas ele está acompanhando e vai fazer uma forward do trabalho. Tá? Ou seja, o que reforça, dado que é preciso reconhecer o contexto histórico como condicionante das interações universidade e empresa, as raízes históricas devem ser parte do arcabouço da análise das interações universidade e empresa. Primeiro por conta, desculpem o termo, mas eu chamei de estrutura herdada, né, roubando um texto aí, um termo da Edith Penrose. O que é essa estrutura herdada? As interações universidade e empresa não se criam, não são criadas do nada, elas não se criam com um estralar de dedos. As experiências mostram que ela é uma relação que é construída ao longo do tempo, ela tem uma trajetória. Né? E ela também tem um papel duplo, por conta desse canal bilateral que eu já fiz referência, que é a formação de capacitações científicas na universidade e de capacitações tecnológicas na empresa, que por sua vez dependem de capacidade de absorção na indústria. Tá? Eu posso até fazer uma referência de um trabalho de um pesquisador que vai fazer uma apresentação em breve aqui, que é do Eduardo Urias, fez um trabalho sobre a indústria farmacêutica, e aí um dos resultados que ele chega, ele vai discutir isso aqui oportunamente, 10 de setembro,
Mas o Eduardo chega a um resultado, olhando para a indústria farmacêutica, que falta capacidade de absorção nas empresas. Tá certo? Então, por conta da falta de capacitação nas empresas, mesmo que você tenha capacitações científicas muito desenvolvidas na universidade, falta interlocução. Tá? E no caso brasileiro, né, aí eu vou me apoiar em um trabalho foi feito pelo professor Wilson Suzigan com o Eduardo Albuquerque. O papel da universidade é subestimado, em geral, como um elemento importante, um fator importante para a formação de capacitações tecnológicas na indústria. Esse trabalho está publicado na Revista de Economia Política de 2011. Né? Quais são os resultados? Agora vou me apropriar dos resultados desse trabalho especificamente. Os resultados mostram que a universidade ela está inserida em um processo de formação de capacitações com efeitos de longo prazo. E o caso brasileiro, o Eduardo e o Suzigan estudaram 3 casos no Brasil e conseguiram identificar que nestes 3 casos específicos, são casos considerados hoje muito bem sucedidos no Brasil, a universidade teve um papel importante na conformação dessas capacitações ao longo da trajetória desses setores. Eles estudaram o caso da agricultura, especialmente o caso da soja, da siderurgia e da metalurgia, que tem suas origens lá na Escola de Minas, no século XIX, e da aeronáutica, o caso da aeronáutica, que antes de se construir o primeiro, o professor Suzigan sempre faz essa referência, antes de construir o primeiro avião, né, já tinha uma grande preocupação em formação de capacitações na aeronáutica no Brasil. Tá? Terceiro campo que eu queria mencionar alguns avanços diz respeito aos aspectos metodológicos. Né? O projeto partiu de uma base que nós temos no Brasil que não existe em outros países, que é a base do Diretório dos Grupos de Pesquisa da Lattes do CNPq. Né? Tem lá o currículo Lattes, o currículo dos pesquisadores, mas esses currículos às vezes se reúnem no Diretório dos Grupos de Pesquisa. E desde 2002 o CNPq incluiu uma pergunta sobre interações com o setor produtivo, né? O termo que o CNPq usa para se referir às empresas e à sociedade de uma forma geral. Né? E aí os grupos de pesquisa declaram se eles interagem com empresas ou com organizações sociais e quais os tipos de interação. Nós partimos dessa ampla base. Nós temos, só não temos os dados de 2010 ainda, que foram recém-publicados pelo CNPq, nós já estamos baixando. E a partir dessa base, nós pudemos fazer uma avaliação, a partir da base, sobre a interação universidade-empresa no Brasil. Além disso, foram feitas 2 pesquisas diretas, chamamos assim, né? 2 surveys. Né? Primeiro, com pesquisadores universitários, nós pegamos a base do CNPq, se não me engano, 2004, montamos um cadastro de grupos de pesquisa e seus líderes que interagiam, que declararam interagir com as empresas, mandamos um survey eletrônico, tivemos 1.005 respostas. E fizemos uma pesquisa com empresas interativas. Tá? Nós reunimos, não me lembro ao certo, mais quase 2.000 empresas, não, mais de 2.000 empresas interativas e fizemos também um survey eletrônico, tivemos 325 respostas. Né? Infelizmente, aqui é uma coisa importante, na verdade nós queríamos selecionar uma outra categoria, não empresas que interagem com a universidade, empresas que fazem P&D. E aí, a partir da categoria empresas que fazem P&D, perguntar para essas empresas se a universidade é importante ou não para elas e por quê, e aonde, em que campo é importante para elas. Como nós não conseguimos esse cadastro, né, a gente precisava de um grande cadastro no Brasil que mostrasse empresas que fazem P&D, o atalho que nós tomamos foi olhar para empresas que interagem, né? Aí para tentar caracterizar a interação. Isso foi um pouco diferente, porque nesse survey nós
nos inspiramos nos surveys que foram feitos nos Estados Unidos, né? Por exemplo, o Carnegie Mellon Survey. E lá eles fazem a pesquisa com empresas que fazem P&D. Perguntam qual a importância da universidade. Tem uma diferença metodológica importante aqui. E além disso, alguns estudos qualitativos aprofundados no sentido de compreender as relações de uma forma mais aprofundada, né? Porque tanto o uso da base de dados como o do survey nos permitem fazer um panorama, um sobrevoo sobre as interações e achar com algumas coisas muito interessantes, é verdade, mas para entender as relações, as formas como se dão as interações, a construção desses relacionamentos, só a partir de estudos qualitativos aprofundados, né? Para isso, nós utilizamos tanto os dados da base CNPq, num grande mapa, um mapa geográfico, um grande mapa que colocava interações, grupos, áreas de conhecimento e setores de atividade. E nós conseguimos identificar alguns pontos de interação, ou alguns chamam na pesquisa, eu não gosto muito desse termo, mas é chamado na pesquisa de manchas de interação. Tá? Então isso orientou a seleção de casos, de experiências, para se realizar estudos qualitativos aprofundados. Tá? Aqui estão alguns exemplos de estudos qualitativos, na indústria farmacêutica, na indústria de aves, a metalurgia, bens de capital, software, energia e alguns dos pesquisadores envolvidos no projeto que foram responsáveis por esses trabalhos. Bom, e agora no quarto ponto, que é o que eu gostaria de explorar um pouco mais, que é apresentar alguns resultados empíricos, alguns resultados que a pesquisa chegou a partir da análise das bases de dados, dos estudos de caso e dos dois surveys. Né? Esses resultados empíricos envolvem, repito, a utilização das bases de dados, emprego de alguns métodos econométricos, né, estatística aplicada a esses métodos, alguns estudos temáticos, por exemplo, o papel da proximidade geográfica, estudos qualitativos e uma preocupação permanente de desdobramentos normativos, certo? O que em inglês se chama what we learn, né? O que a gente aprende, quais são as lições aprendidas e como nós podemos melhorar esse tema ou esse fator, no caso brasileiro. Tá? Então eu vou iniciar me apropriando do trabalho de dois pesquisadores do projeto, o Marcelo Pinho, da Federal de São Carlos, e da Ana Cristina Fernandes, que eles fazem uma comparação do Brasil e das experiências internacionais. Então nós eles, na verdade, pegaram os dados dos surveys aplicados às empresas nos diversos países e tentaram estabelecer algum tipo de comparação. Esse texto não está publicado ainda, vai ser publicado no livro, que deve sair esse ano, certamente não, ano que vem. Então, os autores partem do suposto de que as interações universidade nos países em desenvolvimento são fracas. Né? Esse é o senso comum. Né? Então, existe uma premissa na literatura que as interações universidade-empresa nos países desenvolvidos são fracas. E os autores refutam essa hipótese, dizendo que as interações não são fracas. Por que razão? Elas não são fracas, elas são diferentes, elas são distintas. Tá? E aí tem uma característica muito importante que tem a ver com a característica da estrutura produtiva, da estrutura industrial dos países em desenvolvimento. Tá? Que a demanda tecnológica das empresas é diferente, ela não está associada, como por exemplo, se nós olharmos para os casos, para os estudos nos Estados Unidos, há inovações radicais, há inovações na fronteira, há inovações na ponta. Mas elas estão mais relacionadas à adaptação, ao melhoramento, a mudanças incrementais, a ajustamentos que as empresas fazem ao longo, não ao longo, mas que fazem nos seus produtos e processos produtivos. Tá? Então, como dizem os autores, elas não são fracas, elas são diferentes. Né? E se relacionam muito às especificidades locais. Segundo trabalho,
eu vou pegar um outro trabalho também do Marcelo Pinho, que ele usa aquelas categorias de intensidade tecnológica e faz uma avaliação da visão das empresas sobre as relações universidade e empresa a partir das categorias de intensidade tecnológica. Esse trabalho já está publicado na Revista de Economia do Paraná. Em geral, o projeto, uma das perguntas que foram feitas para as empresas no survey é que se a universidade é uma importante fonte de informação, ou quais são as fontes de informação mais importantes para as empresas. Já tinha lá um conjunto de itens e as empresas marcavam de não importante a muito importante. E aí, o item que aparece como mais importante para a geração de novos projetos não é a universidade, são os clientes, olhando para o mercado. Tá? Para a conclusão de projetos, não para a geração de novos projetos, para a conclusão de projetos, o item que aparece como mais importante é a linha de produção. Tá? Provavelmente as empresas olham para suas linhas de produção e falam, olha, isso dá para fazer, isso não é possível e assim por diante. Então, ou seja, a universidade não aparece como importante, como o mais importante, nem para a geração de novos projetos, nem para a conclusão de projetos. Mas aparece como importante, na categoria importante, para ambos os fins. Tá? Isso aparece, para o caso brasileiro, olhando para as 325 empresas que responderam o questionário brasileiro. Isso é particularmente importante para duas categorias de empresas segundo a intensidade tecnológica. As indústrias de alta tecnologia e, não na indústria, nos serviços de informação e comunicação. Quais são os canais? Outra pergunta que foi feita lá no survey das empresas. Quais foram os canais de transferência de tecnologia? E apareceram entre os canais de transferência de tecnologia a pesquisa conjunta, as publicações, contratação de pessoal, conferências, troca informal de informações sempre é mostrada como uma forma importante de transferência de tecnologia. Nos surveys internacionais também, Carnegie Mellon e Yale Survey também mostram a troca informal de informações como importância destacada. E, por fim, a pesquisa encomendada. E isso tem uma importância, eu acho que tem um desdobramento importante para as políticas. Os canais, digamos, mais institucionais de transferência de tecnologia foram considerados pelas empresas, em geral, menos importantes, como licenciamento de tecnologias, as incubadoras, os parques tecnológicos e mesmo os spin-offs. Nas áreas as áreas de conhecimento mais importantes, a área de computação, tanto ciência da computação como engenharia da computação apareceram como mais importantes, como área de conhecimento mais importante para as atividades de alta intensidade tecnológica. E outra área muito importante, como eu disse, o papel das engenharias lá no começo, as engenharias de materiais e metalúrgica foram bastante importantes para indústrias de média baixa, indústrias extrativas e categorias de média baixa e média alta tecnologia. Tá? Então isso tem muito a ver com aquela primeira percepção de que a interação ela é diferente. O segundo caso mostra claramente que ela não está associada a indústrias de alta tecnologia, mas indústrias extrativas e indústrias média baixa, média alta tecnologia. E a avaliação geral da interação universidade-empresa, feita pelas empresas, em geral é positiva, mas as menores taxas de sucesso, ou seja, a avaliação da interação universidade-empresa pelas empresas é mais baixa. As taxas de sucesso são menores no caso das atividades mais intensivas em tecnologia. Todas essas conclusões estão no trabalho publicado pelo Marcelo nessa revista de economia, Marcelo Pinho. Outro trabalho que eu vou me apropriar aqui para apresentar alguns resultados dentro do projeto é um trabalho que foi feito a partir da visão da universidade, porque nós fizemos um survey com as empresas,
E eu quis pegar um trabalho que analisou o survey das universidades, que foi o trabalho feito pela Márcia Rapini. Hoje ela é professora da Federal de Minas Gerais também, o professor Wilson Suziga da Unicamp, a Ana Cristina Fernandes da UFPE e da Catari Chaves, que é da PUC de Minas Gerais. Esse trabalho, infelizmente, não está publicado ainda. Ele foi apresentado no Congresso Brasileiro de Economia de 2009, na ANPEC. Que ele se concentra na análise do survey das universidades. E quais são os principais resultados? Né? Primeiro ponto, acho que esse é importante para a discussão da universidade, né? Que as interações universidade e empresa são realizadas, em geral, por grupos de pesquisa com elevado desempenho acadêmico. Então, são grupos de pesquisa que produzem pesquisa científica de qualidade. Eles têm lá as métricas, né? Vocês podem encontrar as métricas no trabalho, mas que produzem pesquisa científica não apenas em quantidade, mas em qualidade. Medida, por exemplo, não lembro qual é a medida, mas com, por exemplo, indicadores de impacto, mas também produzem pesquisadores, né? Então, desculpem o termo, né? Pesquisadores não se produzem, mas se formam, são grupos que formam pesquisadores, né? São importantes grupos formadores de pesquisadores, né? O que mostra a importância do acúmulo de conhecimentos. Como eu disse no início, a interação universidade-empresa não é um processo ad hoc, arbitrário, pontual. Ela é resultado de um processo de acumulação de conhecimentos, de capacitações, nas duas partes. Por isso que eu uso o termo ali, a tradução livre do inglês, feedbacks positivos, né, de retroalimentação positiva. Certo? Ou seja, alguns estudos de caso que nós fizemos, que nem estão nesse trabalho, mostram que a relação às vezes começa com uma consultoria ou com um treinamento, aí um projeto pontual, em seguida um projeto de escopo um pouco mais amplo e se conforma uma relação de longo prazo. Tá? Também sujeita a altos e baixos. Não é uma relação normalmente, não é uma relação contínua, mas é uma relação de longo prazo. Né? E os projetos que aparecem como mais importantes, a forma de interação que aparece como mais importante, são os projetos conjuntos de pesquisa. Né? No survey que foi feito, nós fizemos uma diferença entre projetos de pesquisa com uso imediato de resultados, digamos, pesquisa aplicada, né? E projetos de pesquisa que não visam uso imediato de resultados. Né? Para o texto, eles juntaram tudo. Tá? Estão falando em projetos conjuntos de pesquisa. Mas a gente sabe que o primeiro tipo, né, pesquisa aplicada, são os mais importantes. E mais importantes ainda no Brasil do que em outros países. Tá? Mas qual a importância desse? Onde reside a importância desses projetos conjuntos? Eles envolvem mútua troca de conhecimento entre as partes. Tá? Entre a universidade e entre as empresas. Entre pesquisadores da universidade e o pessoal de pesquisa e desenvolvimento nas empresas. Tá? E um resultado que, na verdade, eu já adiantei, né? Que a interação universidade e empresa reforça atividades de ensino e pesquisa. Tá? Então, se nós olharmos para os canais de transferência de conhecimento, foi uma pergunta que foi feita no survey das universidades, as teses, publicações, formação de pessoal, parecem como importantes resultados da interação. Tá? Então, isso nos permite dizer que a interação com a universidade reforça as atividades acadêmicas mais ligadas à ciência aberta. Tá? E os canais de comunicação mais importantes também são ligados à ciência aberta. Então, os pesquisadores, os 1.005 pesquisadores da universidade, mostraram a importância das publicações, dos congressos, seminários e pouca importância dos canais institucionais, tá? Entre eles as agências de inovação, ou núcleos de inovação tecnológica dentro das universidades. Mais um trabalho que apresenta resultados empíricos
Sobre a importância da proximidade geográfica. Eu reuni 3 trabalhos que mostram isso, eu vou me concentrar em um deles, que eu sou um dos autores, junto com o Veneziano Araújo, a Suelene Mascairini, o Emerson Santos. Tá? Esse trabalho também está publicado na revista de Economia da UFPR 2011. Qual é o pressuposto desse trabalho? Que a proximidade geográfica facilita o compartilhamento do conhecimento por conta da importância das interações face a face, né, das interações frequentes, que são capazes de criar canais específicos de comunicação entre os agentes, entre a universidade e a empresa. Tá? A evidência disso é que 51% das interações na base de dados CNPq, esses dados são de 2008, ocorrem na mesma região. Tá? Então a colocalização é um fator muito importante. E se nós inserirmos a qualidade da pesquisa acadêmica nesse contexto, nós conseguimos identificar, nós conseguimos descobrir que grupos de melhor desempenho apresentam maior distância média das interações. Tá? Então, ou seja, aqueles grupos... A decisão de interagir, nós partimos do pressuposto que é da empresa, não é dos grupos. Então, as empresas procuram grupos mais distantes, quanto melhores foram as capacitações acadêmicas daquele grupo. Agora, isso não quer dizer que aqueles grupos que têm desempenho acadêmico pior não sejam importantes, porque eles são capazes, como eles interagem mais localmente, eles são mais capazes de atender demandas locais das empresas. Tá? Com uma exceção, apenas uma exceção, que aqueles grupos de excelência acadêmica, a partir da métrica lá que foi determinada, as interações tendem a ser mais locais. Né? Grupos de melhor desempenho acadêmico interagem mais longe. Mas tomando aquele extrato superior, top tier, né, como diria em inglês, né, o extrato superior, as interações tendem a ser mais locais. Por quê? Porque normalmente envolvem interação frequente, contatos face a face, que são mais facilmente obtidos a partir da proximidade geográfica. Tá? Esses são alguns dos resultados. Eu não tinha a menor pretensão de esgotar, né, ou mostrar todos os resultados da pesquisa, mas alguns dos principais resultados eu gostaria de 5 minutinhos falar dos próximos passos. Né? Esses próximos passos estão consubstanciados numa renovação do projeto de pesquisa, que já foi submetida aos órgãos de fomento, e foram definidas 4 eixos de análise. A discussão teórico-conceitual, que a partir daqueles avanços, na minha avaliação e na avaliação das pessoas do projeto, dos pesquisadores do projeto, ainda carece de novos desenvolvimentos. Os aspectos históricos, nós temos um excelente trabalho já feito pelo Suzigan e pelo Eduardo Albuquerque, explorando os aspectos históricos, mas a gente sabe que inclusive aqueles casos que foram estudados naquele trabalho merecem um aprofundamento. Né? Alguns recortes temáticos, né? Esses recortes temáticos foram definidos como estudos setoriais. Né? Então, fazer recortes setoriais porque análise dessas bases de dados nos permitem verificar algumas coisas muito interessantes, é verdade, mas entender as relações, repito, somente com estudos mais aprofundados. Esses estudos podem ter um caráter setorial, olhar para selecionar setores da indústria e olhar o padrão de interação e examinar os padrões de interação universidade e empresa. Outro recorte temático importante são as especificidades regionais e locais. Né? Eu dei um exemplo de um trabalho que foi feito, mas na nossa avaliação, a minha avaliação e das pessoas, dos pesquisadores do projeto, algo muito mais, não algo, mas muito mais precisa ser compreendido no que se refere às especificidades regionais e locais da interação. Um tema que foi pouco estudado ao longo do desenvolvimento do projeto até aqui, mas que também precisa de aprofundamento, diz respeito à interação universidade e empresa na área ambiental e a questão do financiamento da interação. E por fim, o 4º eixo são as implicações de política. Né?
as implicações de política são mais um eixo transversal, né? Está presente é uma preocupação permanente, né, dessa equipe, até pelo perfil dos pesquisadores, né, de quem compõe a equipe, né, as implicações de política são uma preocupação permanente, né, não apenas de propor políticas ou diretrizes de políticas, mas também compreender e analisar e compreender experiências internacionais e políticas e olhar o que aprendemos, quais são as lições aprendidas dessas experiências internacionais. É isso aí, Mário. Obrigado. Obrigado, Renato. Então agora vamos abrir a palavra para os espectadores locais e os à distância também, pessoal pela internet. Mande seus comentários pelo e-mail que vocês têm aí ou no convite ou aí no começo do site. Espera aí, deixa eu parar o barulho aqui. E agora vamos lá. Perguntas, quem gostaria de fazê-las? Começar. Tonini. Eu só vou pedir para que cada um se identifique, tá? E fale no microfone basicamente por causa da transmissão. Obrigado, bom dia. Antonini Pupim, da Embraer. Você falou que, em algum momento, que um dos pontos importantes para a indústria na iteração eram as teses, publicações e formação de pessoal. Você pode fazer alguns comentários diferenciando o que acontece com relação à graduação e com relação à pós-graduação? Na minha visão pessoal, eu acredito que cada vez mais a necessidade do conhecimento advindo da pós-graduação, mestrado e doutorado estão sendo muito mais relevantes para a inovação, principalmente em alta tecnologia. E que a indústria, de uma forma geral, ainda é pouco sensível a isso, visto o baixo número de doutores na indústria brasileira hoje. Você poderia traçar algum paralelo, algum diferencial entre o que acontece com a graduação, que me parece ser o fornecedor de mão de obra basicamente, e a pós-graduação, que deveria também fornecer mão de obra e mais conhecimento à indústria nacional? Mais alguma? Então deixa eu fazer uma aqui. Né? Um pouquinho relacionada, que é o seguinte. Você mostrou que um dos resultados do survey com as empresas é que as empresas de mais alta tecnologia, segundo a classificação, né, vocês devem ter usado Don Quixote, coisa assim, né, elas têm uma avaliação da relação que é não tão boa, não sei se eu entendi, quanto a dos outros estratos. Qual que é a interpretação que vocês fazem disso? Né? Tem mais dois aqui. Tem o Cavalheiro. Não, tem. Vamos pegar mais um, depois a gente faz uma outra rodada, senão fica... José Carvalheiro, Medicina Ribeirão Preto e Fiocruz. Eu queria fazer um comentário sobre um pouco sobre a questão teórico-conceitual e outro sobre, fundamentalmente, a questão metodológica, como fruto de uma experiência que nós tivemos na Fundação Oswaldo Cruz com o projeto de inovação, e parte disso está publicado num livro que nós já doamos ao Observatório, que eu coordenei com o ex-ministro Zé Temporão, ministro da Saúde, e o ex-presidente da Fiocruz, Paulo Buss. Primeiro que nós, conceitualmente, empregamos a ideia da hélice tripla, não é? O processo de inovação para o desenvolvimento se baseia na interação entre governo, universidade e empresas. Há críticas hoje a respeito dessa,
bom, não é isto que eu quero comentar, porque evidentemente sabemos que esta ideia da hélice tripla está sujeita a chuvas e trovoadas. Eu queria mencionar que, apesar de não ser a mesma coisa, a nossa preocupação não era discutir a interação universidade-empresa, não é? Mas nós acabamos utilizando uma metodologia muito próxima daquela que vocês utilizaram. Então, em primeiro lugar, nós utilizamos a plataforma Lattes, não é? Para verificar onde é que estavam as competências para o desenvolvimento de vacinas no país. Isso foi feito num dos capítulos que é do professor Zé Vitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele usou a plataforma Lattes, fez, evidentemente, contatos para verificar em todo o ciclo, desde pesquisa básica, fundamental, até o processo produtivo, não é? Onde é que estavam as competências. E acabou identificando que o que falta, na realidade, é o gap do desenvolvimento propriamente dito, né? Partir da invenção de alguma coisa nova para o protótipo. Então, encontramos ali uma lacuna. E utilizamos, então, como vocês, a plataforma Lattes através de contactos por internet, né? Em relação à produção propriamente dita, como eram poucos os produtores nacionais de vacinas humanas, nós fizemos uma coisa diferente da que vocês fizeram. Nós entrevistamos pessoalmente, nós contratamos um consultor cubano, que tinha sido diretor do Instituto de Biotecnologia de Cuba, Manuel Limonta, e ele entrevistou todos os produtores, que eram poucos, eram 5 ou 6. E acabou concluindo, e você mencionou, mas passou por alto nisto, não é? Que são 2 institutos de pesquisa e não universidades, o que no caso de vacinas tem a maior importância. Um deles, o Butantan, que ele próprio é um instituto de pesquisa da administração direta do Estado de São Paulo, e outro a Fundação Oswaldo Cruz, né? Biomanguinhos, que também pertence. Então eu gostaria que você comentasse um pouco, não é, esta ideia. Você mencionou e passou por alto de que a característica nacional da existência de institutos de pesquisa, não é, com produção acadêmica, desenvolvimento científico, CIT, e que não estão na estrutura da universidade, no nosso caso, na área da saúde, pelo menos, ele é de fundamental importância para a gente entender esta. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelas perguntas. Primeiro, vou começar. Eu cheguei à ordem, né? Nós não temos dúvida, né, que a universidade tem um papel muito importante de formar quadros para as empresas do nível de graduação, certo? Isso é histórico. A escola da que eu sou professor, nós estamos fisicamente hoje, é um ilustrativo, não é mais que ilustrativo, é um desenho completo disso, né? Agora, o que nós conseguimos identificar na pesquisa, Antônio, é que isso passou a acontecer mais com pós-graduação, tá? Então, os canais de interação, no survey que nós fizemos para as empresas, nós perguntamos quais os canais de interação, os canais de transferência de tecnologia. E a formação de pessoal em nível pós-graduação pareceu como um dos canais importantes, certo? Pelo menos naquela amostra, 325 empresas que nós entrevistamos, que todas elas são interativas, então todas elas têm algum tipo de interação com a universidade, certo? Tem um viés de seleção aí não desprezível na nossa amostra, mas a pós-graduação passa a ser de crescente importância. Tá? O segundo ponto, eu queria olhar para o lado da universidade. Né? Porque uma das perguntas que nós fizemos, na verdade, o questionário das universidades é um espelho do questionário das empresas. Né? Aí nós perguntamos quais os resultados mais importantes da interação. E para nossa surpresa apareceu teses e dissertações. Tá? De que forma? Como alguns estudos de caso que nós fizemos conseguiram nos mostrar isso. Muitos dos projetos de pesquisa, às vezes, são resultados
de problemas na indústria, que são estudados numa tese de doutoramento, numa dissertação de mestrado, muitas vezes por um aluno da universidade que também é funcionário da empresa, e que é o principal resultado daquela dissertação, daquela tese, é a solução daquele problema. Para a empresa isso é ótimo, né? Acho que até cabe uma discussão de qual é o efeito disso para a universidade, né? Porque a universidade tem uma preocupação mais ampla do que simplesmente resolver problemas das empresas, que é gerar novos conhecimentos. Tá? Então, mas de todo modo, fica claro que um dos resultados para a universidade é publicações, realização de trabalhos científicos tipo mestrado e doutorado. Isso aparece com uma importância crescente, não tenho dúvida. Né? Por que as menores taxas de sucesso nas empresas high-tech? Né? Nós temos algumas hipóteses. Né? Eu acho que esse é um ponto que precisaria ser melhor estudado e carecem de aprofundamento. E eu acho também, Mário, que tem mediações setoriais aí não irrelevantes. Tá? Então, por exemplo, se nós formos olhar para o caso da farmacêutica, o professor Carvalheiro já fez uma referência, tá? Uma coisa mais específica, vacina, mas aí quando o senhor fala, por exemplo, que no lado dos produtores foram feitas 2 entrevistas, nenhuma das 2 são empresas de fato, né? São 2 institutos públicos de pesquisa, né? Sim, mas os 2 produtores de vacinas especialmente, os 2 são empresas. Então, no caso da farmacêutica, certo? Uma das hipóteses que nós temos é que falta empresa, né? Não é que falta empresa, faltam departamentos, laboratórios mais organizados e mais densos na empresa, tá certo? Então, conversar com um professor, um pesquisador acadêmico de ponta necessita, não pode ser o estagiário, tem que ser alguém que do lado de lá que também acompanha, que também lê os papers, que sabe fazer pergunta, né? Em outros setores, tipo eletrônica, você tem que também estão classificados lá no high-tech, você tem lei de informática, por exemplo, né? Em que a motivação para a interação da empresa, não, motivação, eu tenho um problema, vou procurar a universidade para me ajudar a resolver. Seja um problema absolutamente aplicado de processo, seja um problema na sua linha de pesquisa de 10 anos. Tá? Estou tratando esses 2 problemas que são de natureza distinta como semelhantes. No caso, quando você tem um incentivo tipo lei de informática, né, as empresas, a preocupação da interação eu tenho um incentivo. Para ter esse incentivo, eu preciso de um parceiro universitário. Então, eu vou procurar meu parceiro universitário. Então, a construção da relação, me parece distinta. E os resultados, portanto, distintos. E aí, quando a gente pergunta da taxa de sucesso, são setores de alta tecnologia que aparecem com taxa de sucesso mais baixa. Tá? Então, os setores de, digamos, média-alta tecnologia ou média-baixa tecnologia, eles procuram a universidade porque eles precisam da solução de problemas. Não é o caso dos setores de alta tecnologia. Do ponto de vista conceitual, tem eu acho que não é o caso, né? Acho que tem a contribuição lá dos autores da hélice tripla. No caso da pesquisa, nós acabamos utilizando pouco, né, o trabalho dos autores da hélice tripla. Né? Nós usamos o tal do modelo interativo, né, quando a gente traduziu para o português, né, que é os feedbacks entre universidade e empresa são mais importantes, mas enfim, acho que as críticas estão aí, eu não tenho nada a acrescentar além das críticas que já estão na praça, né. Do ponto de vista metodológico, professor, eu repito o que eu disse há pouco, né, eu acho que os IPPs, desculpem, os institutos públicos de pesquisa têm um papel muito importante, não só no Brasil. Né? Tem um trabalho de doutoramento, foi feito ao longo da pesquisa, que foi feito pela Luciana Teles,
que é inclusive funcionária aqui do IPT, que ela estudou experiências internacionais dos institutos de pesquisa, né? Estudou 3 experiências internacionais, Coreia do Sul, Austrália e Alemanha, né? E aí o que se verifica é que existem muitas diferenças nos 3 países que ela estudou, mas nos 3 países o instituto de pesquisa tem um papel crescente de organizar os interesses e as pautas de pesquisa, as preocupações de pesquisa da universidade e das empresas, né? Alguns dizem que elas acabam exercendo, alguns autores acabam dizendo que elas acabam exercendo o papel de instituição ponte, né? A instituição que faz a ponte entre a pesquisa na universidade e a pesquisa nas empresas, né? Então, eu estou convencido que os institutos de pesquisa têm um papel muito importante nesse processo. Bom, vamos passar para uma outra rodada. Só um comentário. Eu participei de um projeto relâmpago, que foi uma encomenda que o MCT fez para o CGE. O CGE articulou com a ANPEI e nós executamos. Eu, Roberto Marx e o Raoni Barros Bagno, que é um doutorando daqui, nós entrevistamos 10 empresas escolhidas aí, segundo algum critério. Da área farmacêutica foram 2, a Cristal e a Axé, né? E dá para perceber ao longo da trajetória delas uma mudança importante quando elas começam a contratar pessoas, pesquisadores, tá? Para organizar o processo de inovação deles. Os pesquisadores, inclusive com experiência fora do Brasil, um na Inglaterra e outro nos Estados Unidos, na Johnson nos Estados Unidos, outro na Glaxo na Inglaterra, ou seja, com um padrão de relação entre universidade e empresa e de gestão de projetos, etc., que eles trazem de fora, tá? Os 2 com doutorado, né? E aí eles, gozado, são empresas diferentes, atuam em áreas diferentes, têm estrutura diferente, estratégia diferente, mas os 2 começam a ir atrás dos núcleos de inovação tecnológica. Eles fazem uma rodada, as 2 empresas, permanente para levantar patentes, discutir com o pessoal, para ver que patente interessa ou não, e começa uma aproximação por aí. E tem a ver com, né, eles têm equipe para poder saber o que é. Quando teve a discussão na lei, agora não lembro qual das leis, da lei do bem ou da lei de inovação, a lei que estabelece, que possibilita que o Estado subvencione a presença de mestres e doutores nas empresas, eu não me meti muito, mas eu não era muito a favor, não, né? Mas o argumento básico era o seguinte: precisa criar interlocução na empresa para... era isso, né? Não era mais do que qualquer outra coisa. Bom, vamos para outra rodada. Tem aqui, só para levantar, tem o Guilherme, tem ele lá atrás e tem o Alvarez, tá? Eu pedia que todos se identificassem, tá? Para fins da transmissão. Ok. Sou o Guilherme Amaral, sou estudante aqui de doutorado do Departamento de Engenharia de Produção da Poli e pesquisador do Observatório de Inovação e Competitividade. E economista. Né? E economista também. A minha pergunta, Renato, a minha pergunta é em relação ao que você tangenciou também na sua fala, aos canais dessa interação entre universidade e empresa. Me parece que você colocou a questão da ciência aberta e dos canais mais informais como mais importante, as relações mais formais dos nichos e dos aparelhos da universidade para essa relação. Mas eu senti a falta, eu não sei, a minha experiência com essas relações, com esses estudos, é que há um elo que eu chamaria de mediador entre essa relação, que você tangenciou, que no caso da lei da informática, no caso das leis de fomento, ou seja, eu diria que mediador seria quem paga a conta no final, né? Qual que é? Não sei se nessa pesquisa vocês tiveram essa preocupação ou se aprofundaram em relação a isso, mas se há no Brasil uma diferença, os padrões de relação são mediados por leis ou por outras formas que seja diferente das universidades, das relações dos outros países, que seja mais financiado diretamente pelas empresas ou pelas universidades. Esse papel do elo que liga essas 2 instituições
né? Quem que tem feito, se são as próprias, se há uma relação direta entre elas. Eu acho que a minha pergunta vai na mesma linha. Recentemente eu... Só uma coisa, desculpe, se identifica por causa da sim, grada perdão. pessoal de Marco Antônio Silvestre Leite, economista do BNDES. Recentemente defendi dissertação de mestrado na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Eu vou até falar o título dela para quem quiser pegar pela internet. Fatores que influenciam a probabilidade de ocorrência de inovação tecnológica em micro e pequenas empresas brasileiras. 2 pontos, uma análise quantitativa dos dados da Pintec 2008. Por meio dessa dissertação, eu tive a oportunidade de verificar vários fatores que influenciam essa probabilidade. Os principais são exatamente a presença de mestres e doutores nas empresas. Estamos falando de micro e pequenas empresas, com até 100 funcionários. Outra coisa é a interação com universidades e centros de pesquisa, que são muito importantes principalmente para a inovação em âmbito mundial, além de âmbito nacional, né? E tem uma coisa ali que eu percebi, que a empresa estar em incubadora incubadora ou parques tecnológicos aumenta a probabilidade e não está necessariamente relacionado à probabilidade, não tem correlação com a presença de mestres e doutores, né? Então, só para observar e também obter alguma observação de vocês que ajude a aclarar as dúvidas que outros devem ter aqui, no sentido de que, assim, será que a presença numa incubadora ou num parque tecnológico pode aumentar exatamente essa interação da universidade com a empresa, né? Porque eu verifiquei que não está necessariamente relacionado. Não tem uma correlação muito forte. Tudo bem, eu sou Roberto Alvarez, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. Renato, eu tenho uma pergunta em 2 partes e que são, parece-me, coisas não captadas diretamente pela pesquisa. Eu gostaria mais dos teus comentários. Primeiro, acho que em linha com o ponto que o Guilherme levantou, com relação aos canais para interação. Qual é a leitura que tu fazes quando tu afirmas, enfim, os dados mostram aí que as interações ocorrem não tanto pelos canais institucionais. Isso é um problema de estoque de recursos, de institucionalidade, etc. Qual é a leitura que tu fazes? E o desdobramento dessa pergunta, uma pergunta 2, é o que pode ser feito, o que deveria ser feito em termos de agenda, de policy, para que esses canais institucionais pudessem operar, digamos, de melhor maneira. Tá fácil. Vou seguir a ordem de novo. Guilherme, sobre os canais de interação, né, o que nós perguntamos para as empresas, na verdade, sobre os canais de interação apareceu nós perguntamos tanto para as empresas quanto para as universidades, né? O que as universidades responderam, né, no respeito aos canais de interação, não passa muito pelos canais institucionais, já até fazendo uma menção na pergunta do Roberto. E o que aparece como muito importante, para as universidades, como eu disse, as publicações científicas, as teses, parece como um resultado interessante, tá? Agora, a questão do elo mediador, será que o financiamento é um elo mediador? A gente, infelizmente, por idiosincrasias brasileiras, né? Se a gente tivesse qualquer outro país, a gente fazia essa pergunta sem menor problema, né? Aqui no Brasil a gente não faz, a gente tem vergonha de fazer, a gente tem medo de fazer e não ter nenhuma resposta, né? A gente não perguntou deliberadamente quais foram as fontes de financiamento, né? Foi uma pergunta geral, assim, foi pública, recursos próprios, tal. Não tem um padrão muito diferente quando talvez seja uma questão a ser. Eu não me lembro nos trabalhos que já foram feitos, se existe um padrão muito distinto de interação quando o elo mediador é o setor público, quando a empresa precisa de uma solução, vai lá e resolve a solução. Certo? Resolve o problema com uma solução na universidade, né?
talvez seja um ponto que precisa ser melhor explorado na pesquisa, porque os dados estão lá e um pouco foi explorado. Tá? Agora sobre os canais institucionais, né? De fato, quando a gente perguntou tanto para as empresas como para as universidades quais são os canais, a importância dos canais institucionais, elas de fato pareceram um pouco importantes. Tá? A gente pegou, é importante relembrar a amostra, né? Nossa amostra de empresas foram 325 empresas. Inicialmente nós queríamos que fossem empresas que fizessem P&D. A gente não conseguiu esses dados, esse cadastro, na verdade. Então, a gente fez uma pesquisa com empresas que interagem. Tá? E a interagem declarou lá no Lattes que interagem. Foi a importância dos canais tradicionais, incubadora, parque tecnológico, foi muito baixa. Não foi nem baixa, foi muito baixa. Tá certo? Isso não quer dizer que essas coisas não são importantes. Tá? Por que não quer dizer que essas coisas são importantes? Porque, eventualmente, ele é importante para um conjunto de empresas cuja participação na nossa amostra é baixo, mas para aquelas empresas tem um efeito importante. Tá? A gente não fez também, talvez seja um caso, um estudo a ser feito, um estudo de experiências de incubadoras, ou uma avaliação, né? Sei lá, avaliação é difícil fazer, né? Mas dá alguns casos de incubadoras ou de parques tecnológicos que já estão na praça aí faz algum tempo. Tem alguns trabalhos, eu conheço especialmente alguns trabalhos feitos lá do Santa Catarina, né, das experiências lá dos parques tecnológicos de Santa Catarina, que fizessem uma avaliação um pouco mais detida, mais aprofundada. Eu acho que sequer os nossos dados permitem. Se a gente fizer um extrato, nossa base de dados, só com empresas que estão dentro de incubadoras ou de parques tecnológicos, eu acho que nossa quantidade de empresas fica muito baixa para fazer qualquer estudo de caráter mais quantitativo. Então teria que visitar, entender, conversar, um estudo mais, digamos, qualitativo. Um estudo mais qualitativo. Agora, a gente perguntou também para as universidades, né? Para os pesquisadores, qual a importância dos canais institucionais. E aí nós perguntamos também, não só incubadoras, parque tecnológico, perguntamos também o papel dos núcleos, né? Como se diz, né? TTOs, os NITs, né? Núcleos de Inovação Tecnológica, né? Os Escritórios de Transferência de Tecnologia. E aí o resultado foi muito baixo também, né? Agora, todos os pesquisadores estão dentro da universidade. Agora, o que nós podemos depreender disso? Né? Quem faz interação não se preocupa muito em fazer por meio dos canais formais, né? Por meio da... Atenção, vamos entender canal formal, né? Canal formal, não estou dizendo que o cara faz por baixo do pano, faz pirata, não é isso que eu estou dizendo, certo? O cara não precisa do canal formal, não precisa do escritório de transferência de tecnologia para fazer interação. Principalmente se há uma relação, que são as mais virtuosas, de alguns estudos de casos que a gente fez, que estão no livro que já está publicado, e que é uma relação que foi se construindo no longo do tempo, foi construindo no longo prazo. Então a interação e o canal se dá diretamente com a empresa, sabe? Então, ora, policy, né? Como que essas instituições, os escritórios poderiam operar, sabe? Eu não tenho essa resposta, Roberto, não tenho mesmo. O que a gente pode dizer é que as experiências bem-sucedidas, ou as experiências mais bem-sucedidas, elas não passam pelos escritórios de transferência de tecnologia. Mas até onde eu entendo, os escritórios de transferência de tecnologia não existem para fomentar interações que já ocorrem. Eles existem para estimular novas interações. Tá? Agora, o que a gente precisava olhar para as instituições. Isso eu não vou fazer. Não adianta, Roberto. Não vou fazer. Olhar para os escritórios agora. Né? Olhar para os escritórios de transferência de tecnologia e ver o que eles estão fazendo. Se o papel deles é estimular que ocorram mais interações, eles estão fazendo isso mesmo? Ou eles estão se preocupando com com questões mais formais de direitos de propriedade, etc. Tá? Mas, enfim, isso precisaria fazer uma avaliação, tá certo? Eu tenho algumas hipóteses, mas eu não posso dizer porque eu não estudei isso a fundo.
nós tivemos no ano passado, eu não lembro exatamente, a Carolina Costa, que é uma mestranda aqui da produção, e ela trabalha no consulado britânico aqui em São Paulo. A dissertação dela ela compara NITs, alguns do Brasil, com os ingleses, né? E vê um pouco a diferença. Mas a atuação uma parte importante da atuação do NIT tem a ver com patente, né? Então tudo que não passa por patente passa um pouco, né, ao largo do NIT, a não ser esse estímulo, digamos, essa movimentação que os NITs, as agências de inovação, estão procurando fazer. Aliás, uma pequena propaganda, quinta e sexta-feira vai ter lá na USP Leste, né, um evento, né, relativo à inovação, etc. Sábado também? Opa, então quinta, sexta e sábado. Quinta tem abertura, se não me engano, às 11 da manhã. Né? Quinta, sexta e sábado, lá na USP Leste. Tem um evento organizado pela agência USP Inovação, que é um dos eventos que ajuda a movimentar tanto a universidade como a comunidade. Bom, mais alguma pergunta? Estamos em cima da hora, mas ainda dá tempo de fazer. Eu tenho duas aqui, se ninguém fizer, faço as duas. Não? Vai lá. Alexandre Abidal, sou doutorando em Sociologia aqui pela USP e pesquisador do SEBRAP e professor da FGV. Me chamou a atenção, você pontuou, enfim, não deu para aprofundar, a discussão sobre proximidade. E o que me chamou particular atenção foi que tem um certo extrato de grupos, acho que com boas capacidades acadêmicas ou de pesquisa, não lembro qual termo que você usou, grupos esses que tendem a estabelecer relações de uma distância um pouco mais longa na interação. E eu fiquei me perguntando o porquê. Gostaria que você comentasse um pouco o porquê. A gente acabou há pouco tempo, lá no SEBRAP, um trabalho. Foi um trabalho de tiro curto, a gente não conseguiu ir a campo qualitativo, né, conversar diretamente com as empresas. Mas a gente fez dois exercícios. A gente espacializou a atividade produtiva para o estado de São Paulo. Espacializou a atividade produtiva e espacializou a infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação. Entre os indicadores de ciência, tecnologia e inovação, a gente espacializou os campi de universidades e os grupos de pesquisa pela base do CNPq também. No interior do estado, sobretudo no Oeste Paulista, um dos resultados que a gente chegou é que no Oeste Paulista, se você tem muita instituição de graduação, mas tem muito pouco grupo. O que não acontece na região, vamos dizer, num corredor Vale do Paraíba, faz a curva em São Paulo, sobe até Ribeirão. Essa, vamos dizer assim, subutilização dessa estrutura que tem graduação, mas não tem pós, não tem grupos de pesquisa, seria a explicação por essa, talvez essas ligações de longa distância? Maurício Benedetti, professor do Mackenzie e parceiro de pesquisa com o UFSCar, com a professora Ana Lúcia Turcomian. Renato, eu fiquei um pouco preocupado com a apresentação dos resultados, óbvio que você só coloca uma parte, mas é com a ausência da própria inovação e as patentes. Né? Apareceu a tese, os artigos publicados, e aí acho que o risco é a continuação do discurso da indústria de que a universidade, o papel dela é esse, de gerar publicações, mas a gente tem aí no quadro conceitual, teórico, que a universidade tem o seu papel para gerar inovação, que o locus da inovação é a empresa, porém ela tem o seu papel. E não surgiu como resultado a inovação lá nas empresas? Ou surgiu, mas ainda é uma coisa que está caminhando a passos lentos? Não sei se você viu isso ou não. Esse da proximidade geográfica, Alexandre, eu posso responder com tranquilidade, porque eu que fiz esse trabalho. Certo? Nós fizemos o seguinte, nós espacializamos também,
os grupos de pesquisa e as empresas que interagiam, então a gente mediu a distância, né? Geográfica, linha reta, né? Fizemos esse trabalho para o Brasil todo. O que ocorre é o seguinte, né? Partindo do pressuposto que a empresa que procura a universidade, a empresa que precisa de um problema, que tem um problema e precisa de solução, tá? Para grupos de pesquisa de maior qualidade acadêmica, a distância média é maior. Tá? Então isso significa o quê? Na nossa avaliação, significa que o grupo, a empresa vai buscar o grupo. Tá? Eu preciso de uma solução que eu só vou encontrar em Pernambuco, no Recife. Então eu vou lá e eu procuro essa solução. Tá? Agora, o que ocorreu, para assim, que me chama muito a atenção, é quando a gente faz aquele extrato da parte principal, a distância média diminui. Tá? Aí qual é a nossa hipótese, né? A nossa hipótese. O que o resultado nos diz? Quando você precisa de uma solução mais complexa, aí você tem que chegar perto. Tá? Tem dois efeitos que a gente tenta controlar. O efeito aglomeração mesmo, tá certo? Tá todo mundo em São Paulo, por quê? Porque está em São Paulo. Tá todo mundo no Rio, por quê? Porque está no Rio. Tá todo mundo no Recife, por quê? Porque está no Recife. A gente controla isso, né? Usa lá as técnicas para controlar. Mesmo assim, a proximidade continua importante e significativa. Agora, se a gente olha para os grupos de menor qualidade, né, as distâncias diminuem. Né? Então a gente fala assim, bom, como é que faz então? Então significa que uma empresa, quando ela tem um problema que não é muito complexo, ela pode procurar a universidade local. Tá? Agora, eu concordo com você, nós não fizemos isso que vocês fizeram. Tá? Concordo com você. Como é que você fomenta esse tipo, do ponto de vista das implicações de política mesmo? Como é que você fomenta esse tipo de coisa? Você espalhar capacidades acadêmicas para um amplo espectro, todo o país, tende a ser muito importante. Por quê? Porque você vai começar a estabelecer, você vai começar a dar a possibilidade de estabelecer vínculos com empresas locais que nunca vão conseguir conversar com grupos de top tier, né? Grupos de excelência acadêmica, mas que o grupo local vai ser um grupo local, um grupo de pesquisa local vai ser muito importante para ajudar a empresa a resolver aquele problema. Vou dar um exemplo. Programa de extensionismo industrial, tá certo? É mais adequado ser tocado por um grande departamento num grande centro ou por profissionais locais que estudam técnicas de produção, estudam melhoria contínua, as coisas que a gente estuda aqui, né? Eu muito menos, é verdade, mas para atender essas demandas locais. Tá? Agora, Maurício, não é que não apareceu, né? A gente no extrato que a gente fez no survey mesmo, né? Do ponto de vista metodológico, a gente pegou empresas que apresentam um desempenho inovativo, não vou dizer satisfatório, mas são empresas que inovam, certo? Está no nosso extrato. Então a gente não olhou aquelas empresas que não inovam. Tá? E a gente parte do pressuposto que pode ser uma hipótese questionável, é verdade. Certo? Não vamos dar isso como barato, certo? Mas a gente parte do pressuposto que as empresas que interagem, elas interagem não por esporte. Até porque muitas vezes tem custo de interação, né? Normalmente tem custo, mesmo quando tem apoio público, tem alocação de pessoal, tem, mesmo que não seja desembolso direto. Então as empresas interagem porque querem extrair da universidade, extrair não é um bom termo, né? Mas querem compartilhar, querem ter acesso a informações, a conhecimento que estão na universidade. Então ela não aparece porque ela é o pano de fundo, mas ela está lá no pano de fundo sim. Tá? Acho que eu respondi todas, né, Mário? Ok. Oi? O meu endereço eletrônico, pessoal, está aqui. Não sei se está dando para ver muito bem. É renato.garcia@poli, o professor aqui da Escola Politécnica, .usp.br. Tá certo? Qualquer referência que eu fiz, por favor, perguntas, comentários, eu estou à disposição. Obrigado, Mário.
Renato dá aqui um curso na pós-graduação, não lembro exatamente o nome, mas alguma coisa como economia da tecnologia, por aí. Né? Os alunos reclamam, dizem que o curso é puxado, ou seja, deve ser bom. Certo? Enfim. Bom, eu queria só, antes de fechar e discutir um pouco da próxima semana, acho que o padrão tem muito a ver com o tipo de tecido produtivo. Por exemplo, se a gente for em universidades fora, né, e mesmo em alguns países que têm uma estrutura produtiva um pouco mais parecida com a nossa, como a Itália, né, nós somos mais próximos da Itália do que da Alemanha, digamos assim, ou dos Estados Unidos, né, mas na Itália tem indústria italiana. Né, então você vai no Politécnico de Milão, por exemplo, os trabalhos que aqui a gente pede para os alunos, ache uma empresa, lá já tem um rol de empresas que tem interação constante, tá? Que as empresas colocam os problemas. Né? Então, ao invés do aluno sair caçando, eles colocam os problemas. Quando eu estava na BDI, eu tentei organizar isso por cima, ou seja, eu perdi um tempo danado. Eu conversei com a direção do IEL, conversei com a diretoria da Associação Brasileira de Engenharia de Produção, fui num evento lá que tem todos os coordenadores, está o resultado zero, nada. Né? A ideia é que tivesse um conjunto de empresas, né, que prioritariamente recebessem os alunos para resolver programas. Aí eu comecei por baixo e talvez dê certo. Conversar com algumas poucas empresas para um curso de gestão de inovação que é no 9º semestre aqui da Poli. Né? Então a Braskem em princípio topou, não voltei lá para conversar, mas em princípio topou. A Embraer, o Antonini está dizendo aqui que topou, tá? Ele não sabe direito ainda, mas depois tá? A Hipermarcas topou. Sim, você já disse sim, nós vimos aí a sua expressão, tem testemunhas. Tá? A Cristália teve um comecinho de conversa, eu vou voltar. E a Natura, eu acho que dá para conversar também. Tá? Essas são as que, grosso modo. A ideia é a seguinte, ao invés de os alunos fazerem um caso, etc., as empresas vêm aqui e colocam, nós fazemos isso, nosso problema é esse. E um grupo vai atuar sobre aquele problema. Pode não dar em nada, ser só didático. Tá? E isso estrutura um pouco a atividade dos trabalhos. Tá? Não é por acaso todas essas empresas são nacionais, ou seja, tem o comando aqui, ou tem P&D aqui, o que facilita muito a conversa. Muito a conversa. Pelo menos decide aqui, etc. Não tem muitos problemas. Bom, eu queria agradecer ao Renato. Essa conversa aqui sobre a relação universidade-empresa, ela é permanente, não é? Numa escola de engenharia, como você disse, digamos, é mais comum que isso aconteça, mas mesmo aqui na USP, tá? Ela não acontece com a facilidade que acontece em outros locais. Acho que a gente precisaria melhorar a qualidade institucional e a qualidade também do que se faz. Né? Eu queria convidar todo mundo para o próximo seminário, que vai ser com o Fernando Navarra. Fernando Navarra, ele é professor titular do Instituto de Física aqui da USP. Ele começou a fazer Poli, tá? Ele deve ter uns 2 ou 3 anos a menos do que eu aqui na Poli. Eu conheci na época que eu estudava aqui. Depois ele teve um problema lá e foi fazer física, né? Mas ele atua, né, no grupo que trabalha junto ao CERN, né, aquele macroacelerador que eles botam as partículas para correr, a gente paga a conta, né, e a encomenda, Fernando, brincadeira, a encomenda para ele é para ele falar sobre o famoso bóson de Higgs, mas não é um discurso de física, apesar dele ser físico. Eu falei para ele falar para leigos e cabe a nós, plateia, tentar ver o que a gente pode intuir que pode acontecer. Ele me disse o seguinte, olha, a aplicação prática disso, talvez nos próximos 50 anos, alguma coisa possa ser vislumbrada. Né? Mas isso, com as equações de Maxwell do magnetismo, também foi um pouco assim.
Com a Nano também foi um pouco assim, etc. Então, como é uma coisa impenetrável, né? O que é o bóson, os quarks, os sei lá o que, tá? Cada vez descobrem mais partículas. Ele vai tentar organizar um pouco essa área e eventualmente a gente pode perguntar para ele como é que a organização das equipes multinacionais, né, que tem gente do mundo inteiro para botar os bichinhos lá para correr, né, e para dar trombada, né, são os velozes e furiosos, né, eles ficam correndo para dar trombada nas partículas e tal. E o Fernando vem aqui discutir isso com a gente. Com isso nós encerramos o mês de agosto. A primeira semana de setembro é a famosa Semana da Pátria, tem um recesso didático aqui. Nós não teremos seminário na primeira semana de setembro. Nós retornamos depois no dia 10. Para os internautas e para quem tiver interesse, no site do Observatório existe um arquivo, quer dizer, uma base de dados de todas as palestras que os seminários anteriores que já tiveram aqui, dá para assistir o vídeo. O Renato aqui também já concordou, a palestra dele vai estar disponível dentro de um certo tempo, tem uma pequena edição, né, e vai estar disponível no site do Observatório. Muito obrigado a todos, até segunda que vem.